Olá, Rodrigo, mais um vídeo do portal Emil Tirano Brasil no YouTube. E neste vídeo eu queria falar de cinema, cultura popular, Netflix, na contramão dos reacionários zumbis olavetes, né, que gostam de diferenciar cultura superior e cultura inferior, isto é, popular, na contramão deles. Eu queria começar citando uma das frases mais marcantes de um filme francês de 2012, chamado Holy Motors, do diretor Léos Carax. E um personagem neste filme, muito bom, aliás, recomendo, fica a dica, não é da Netflix, diz assim numa cena: a beleza está no olho de quem vê. Em inglês, o filme é em francês, mas a legenda em inglês diz Beauty is in the eye of the beholder. A beleza está no olhar, no olho de quem vê. Né? Uma afirmação que sugere um certo subjetivismo ou uma subjetividade essencial na experiência estética da beleza. Mas neste mesmo filme, logo em seguida, esta mesma afirmação tão idealista é logo colocada em questão. E um outro personagem, num outro momento, numa outra cena, questiona: e se não houver mais olhares, pessoas que veem, né? E se não houver mais pessoas para contemplar a beleza e olhos para contemplar a beleza? E se isso se estiver perdendo pouco a pouco? E se o que houver cada vez mais forem apenas câmeras de celulares, né? Prescindindo, inclusive, talvez, no futuro, dos seres humanos para manusear os celulares, né? O que os próprios smartphones talvez poderão fazer automaticamente, sem a nossa necessidade de intervenção, eventualmente quando eles, smartphones, ganharem vida própria, imaginem. Então, será que ainda há olhares, olhos, almas para contemplar a beleza e ter sensibilidade, ser sensível e estar aberto à experiência transfiguradora da beleza? É uma questão que fica colocada no mundo de hoje. Eu estava lembrando que os relatos doxográficos, a doxografia, né, essa historiografia sobre os pensamentos e as vidas dos grandes filósofos ilustres da antiguidade, que se chama tecnicamente doxografia, muitas delas, desses relatos doxográficos, atestam sobre a figura lendária de Sócrates, o divino Sócrates, inclusive no banquete de Platão, que não é exatamente doxografia, é um diálogo de Platão, pertencente à obra platônica, né? Mas, inclusive, no banquete, é colocado em pauta essa ideia de que, a despeito da feiura exterior, física, né, de Sócrates, que era baixinho, gordinho, tinha um nariz de batata, e entre outras características visuais, a despeito dessa sua feiura exterior, o divino Sócrates, era como um baú de tesouro escondido, que, uma vez aberto, irradiava e transfigurava tudo ao seu redor com a sua beleza essencial, com essa beleza que dele emanava, né? Da sua alma, do seu espírito, de Sócrates. Pois bem, o assunto deste vídeo não é nenhum filme de fora da Netflix, não era Holy Motors, na verdade, aquilo era apenas um pretexto. Eu queria falar, sim, de um filme da Netflix, uma estreia da Netflix. Eu tive a sorte de encontrar este filme aí navegando no catálogo da Netflix. Geralmente eu não encontro nada de interessante que vale a pena assistir. E foi uma exceção a essa regra. Há uns dias atrás, eu estava navegando no catálogo e eu me deparei com um filme de título em inglês Nobody Knows I'm Here, Ninguém Sabe Que Eu Estou Aqui, e também tem um título em espanhol, Nadie Sabe Que Estou Aqui, que significa a mesma coisa em espanhol, e me chamou muita atenção. Eu senti uma necessidade, uma vontade imediata de assistir, e foi o que eu fiz. Comecei a assistir o filme. Inicialmente eu achei que fosse uma produção espanhola, porque era falado em espanhol, né? Em seguida, pelo sotaque, eu vi que não era espanhola a produção. Comecei a achar que era argentina por causa do sotaque argentino, né? E logo em seguida descobri que também não era argentino, na verdade é uma produção chilena, e o sotaque chileno e o argentino, dependendo da região, são muitíssimo parecidos. É uma produção chilena e, na verdade, eu acho que talvez ela seja coprodução Chile e Estados Unidos. Como a própria imagem daqui, né, já mostra, o protagonista, a personagem principal, é o famoso Jorge Garcia, personagem da série Lost, muito elogiada, que eu ouvi falar muito bem, sempre muito bem, apesar de que eu não assisti Lost. É o inconfundível Hugo Reyes da série Lost, né? Jorge
Garcia, que é o protagonista de Nobody Knows I'm Here, em inglês, Nadie Sabe Que Estou Aqui, em espanhol. Então, é um drama, uma coprodução Chile e Estados Unidos. O personagem principal é interpretado por este ator, Jorge Garcia, que ficou famoso pela série Lost. E, bem, a narrativa de Nadie Sabe Que Estou Aqui, Ninguém Sabe Que Estou Aqui, eu quero falar do título também, que é muito acertado, muito profundo e muito delicado. Essa narrativa se divide em dois momentos, duas fases da vida do personagem principal, que a gente conhece por um apelido, Memo, M-E-M-O, mas cujo nome de verdade é Guilhermo. Mas ele vive com o tio e o tio dele chama ele de Memo. É um apelido dele, né? Então, são duas fases, duas etapas da vida de Memo, interpretado por Garcia. A primeira fase, quando ele é criança, por volta dos 12, 14 anos, e o sonho de Guilhermo, o Memo, né, enquanto criança, era ser cantor, razão pela qual ele se inscreveu, ou o pai dele o inscreveu num show de talentos, né, esse tipo ídolos, assim. E aí, então, nós vemos cenas do menino Guilhermo no estúdio, gravando uma trilha, né, uma música para participar desse programa de show de talentos, como se fosse ídolos, com a sua bela voz, né, um talento precoce, uma voz assim incrível, divina. E do outro lado do vidro, né, que todos os estúdios têm um lado do vidro onde fica a banda e onde se executa os instrumentos para gravar, e do outro lado do vidro fica a mesa de edição, o produtor e tudo. E desse outro lado do vidro está o pai de Memo com o empresário, que é o responsável por esse show de talentos, conversando. E o empresário está com algum embaraço, inclusive, tentando explicar e convencer o pai de Memo, que não resiste muito e não tem muita dificuldade em logo entender e aceitar a proposta, né, que o empresário faz, que é justamente, e aí é o embaraço dele, né, de chegar ao ponto X da questão, o que lhe interessa no contrato, que é apenas aproveitar a voz do menino sem a sua imagem, sem a sua presença, né? Daí o título do filme, Ninguém Sabe Que Estou Aqui. É uma presença ausente ou ao menos despercebida. Então ele quer só a voz do Guilhermo, de Memo, porque é um menino gordinho, desengonçado, com espinhas, né? Fora dos padrões de beleza do sistema, esse padrão meio Ken e Barbie. Então, eles têm a ideia de pegar a voz de Memo, tirá-la de Memo e transplantá-la, né, como se fosse enxertar a voz de Memo numa outra criança, num outro garoto, este sim bonitinho, magrinho, conforme aos padrões de beleza do mercado, do sistema, né, da sociedade, da transparência e do espetáculo. E é o que eles realmente fazem. O pai de Memo aceita, porque pagou muito bem. Ele vende a voz do filho e a alma também, né? Não o corpo, porque o corpo não interessa comprar da parte do empresário, não vale nada, porque é um corpo fora desses padrões. Então a voz de Memo é tirada de Memo, né? Arrancada dele, sequestrada, abduzida. Eu poderia usar uma série de outros verbos metafóricos para comunicar e tentar significar de maneira poética, né? A violência, mais do que simbólica, chega a ser até física, porque a voz está no corpo, então a voz tem uma participação na nossa realidade concreta física, né, para descrever e tentar significar essa violência que fazem contra o menino e que vai ser um trauma que ele vai carregar para o resto da vida. E a voz dele é enxertada, né, transplantada, como se transplanta um órgão, um pedaço de pele, no corpo de um outro menino, este sim, que vai ser o garoto propaganda, vai ser o cantor que vai aparecer no programa de talentos e tudo mais, com a voz de Memo fazendo playback. O que nos lembra, inclusive, de um caso que ficou muito notório nos anos 80, 90, né? Mas também tem umas circunstâncias que o buraco é muito mais embaixo e não é correto sair julgando de maneira precipitada e sumária as pessoas envolvidas neste episódio dos anos 90, que é um grupo pop, uma dupla, né, pop, de cantores chamados Milli Vanilli. E depois se descobriu um grande escândalo midiático que, na verdade, não era a voz deles, né? Só queriam a imagem deles porque eram dançarinos, bonitos, negros, mas queriam pegar uma outra voz melhor, né, a voz ideal para um produto musical, né, da indústria cultural,
e colocar no Milli Vanilli. Depois que isso foi descoberto, eles vieram a público se retratar, pedir desculpas, explicar também a história toda, né? Porque não começa com eles, o buraco é muito embaixo, como eu disse. Enfim. Então, aqui está uma cena do filme, né? Eu vou explicar um pouco também da narrativa, sem dar spoiler. Em dois tempos, duas fases da vida de Memo, como eu disse. Essa já é a segunda fase de Memo, né? Depois do acontecido na sua infância. E devo dizer desde já que é uma atuação de Jorge Garcia de tirar o chapéu. E não só de tirar o chapéu, de arrancar lágrimas também. Pelo menos me arrancou muitas lágrimas, e já previno quem estiver interessado e for assistir o filme, que é de arrancar lágrimas além de tirar o chapéu. A produção como um todo, o roteiro, a ideia, o argumento, a atuação, a escolha do ator, tudo é perfeito. Tudo é perfeito, tudo é belíssimo, comovente, de tirar o chapéu e de arrancar lágrimas. Então, trata-se da história de uma criança, como eu disse, né, Memo, interpretado por Jorge Garcia, com uma voz divina, e não só isso, com uma alma musical. E isso eu pego muito de Tchurana, porque Tchurana fala dessa condição de ter ou ser uma alma musical, e tanto as delícias e os prazeres, e os êxtases e os deleites que ter ou ser uma alma musical proporciona, como também os dissabores, os desprazeres, as inconveniências, os contratempos, os sofrimentos, os dramas, né? Então, Memo, além de ter uma voz divina, talento, né, para cantar, ele é uma alma musical. Ele é essa alma musical, nascida na música, como música, de natureza musical. Existem certas pessoas excepcionais no mundo, e esse personagem que inventaram, né, e que Jorge Garcia encarna de maneira sublime, são pessoas excepcionalmente musicais, preciosas, joias raras, né, e que muitas vezes não são valorizadas, reconhecidas, pelo contrário, são pisoteadas, né. Como eu digo, então, muito pelo contrário, em vez de serem valorizadas, exaltadas, reconhecidas, admiradas, apreciadas, elas são muitas vezes pisoteadas, e isso, infelizmente, porque elas estão fora dos padrões de beleza, que são superficiais e puramente materiais e estéticos, né? Em termos de uma pura superficialidade transparente, como se fosse a pele de plástico dos bonecos e das bonecas do Ken e da Barbie, sem nenhuma interioridade, sem nenhuma alma, sem nenhuma subjetividade, simplesmente por essa exterioridade vazia, estéril, artificial, porque ela é plástica, né? E protética, e nada interior, nada profundo, nada subjetivo. Infelizmente é por isso, por essa inadequação aos padrões midiáticos de beleza e de sucesso, que essas pessoas são muitas vezes não só irreconhecidas, como pisoteadas. Então, Memo, desde pequeno, isso parece que se acentua e se agrava conforme ele muda de vida, né, a partir da infância até a vida adulta, isolado, recluso, vivendo no interior, na Patagônia, sozinho, com o seu tio, com quem ele se dá muito bem, né? E ele aparentemente não tem mais nenhuma relação, nem boa nem má, com o seu pai, que foi quem vendeu a sua voz e a sua alma para o empresário. Então, essa condição dele de estética, né, exterior, de peso, sobrepeso, inclusive de não fazer mais a barba, não estar preocupado, e não tem nem por que ter essa preocupação vivendo onde ele vive, o estilo de vida que ele tem, né? Certas preocupações estéticas, talvez metrosexuais, assim, de homens, né? Então, aí tem uma cena de Memo, já adulto, né? Ele mora numa casa de sítio, de campo, à beira de um lago muito lindo, uma paisagem natural muito linda, com pouca interferência humana, né? Não tem muita civilização. Não é prédio, não é centro de grande cidade, não tem carro, não tem ninguém praticamente. E ele está lá vivendo isoladamente porque ele ficou traumatizado, foi humilhado, foi violado, né, na sua alma e na sua voz e naquilo que ele tinha de mais importante para ele mesmo. E isso tudo fez com que ele escolhesse essa vida longe da sociedade, longe dos olhares da sociedade, invisível, desconhecido, anônimo, incógnito, etc. Então, como ele era gordinho na infância, desajeitado, cheio de espinhas no rosto,
escolheram Jorge Garcia para interpretar o menino Guilhermo na sua fase adulta. Aí tem uma cena dele em casa, né? Nessa casa à beira do lago, que ele mora com o tio dele. E eu queria falar do título também, daí o título. Nobody Knows I'm Here. Ninguém sabe que eu estou aqui. Muitíssimo acertado, tão profundo título. E delicado também, como o filme como um todo é tão delicado, profundo, né? Ninguém sabe que eu estou aqui, porque trata-se efetivamente de uma presença ausente. Ele existe, ele é uma pessoa, ele está no mundo, ele tem um corpo, aliás, um grande corpo. Então, é uma presença, efetivamente é uma presença, porém ausente, ou ao menos desapercebida, perfeitamente ignorada pelo mundo, por carecer justamente dos atributos de um ídolo pop, né, entre aspas, de muitos seguidores, um ídolo pop com milhões de seguidores, com fama, sucesso, e o corpo adequado para isso, né, que tem todo um corpo, é um produto, é uma embalagem, e é necessário, o mais importante, na verdade, é o corpo, é a embalagem. O que tem dentro, como a gente sabe, né, é muitas vezes um lixo, é descartável. Mas o que importa hoje é só a embalagem, é só o exterior, é só o corpo, o pacote, né? O pacote eu falo no sentido exterior da embalagem. Tudo que Memo não tem, mas ele tem o que mais importa, no fundo, que é o conteúdo, a substância, a matéria-prima de onde saem grandes obras, grandes criações, grandes vozes, grandes almas musicais. Isso sim, isso mesmo tem. Então, apenas a sua voz está presente no filme, no mundo, nessa narrativa, naquela realidade criada por essa narrativa ficcional, né? Só a voz dele está presente no corpo de outro, de outra criança, o que representa para Memo, naturalmente, uma violação de sua alma, de sua interioridade, de sua beleza interior. E vou dizer mais, não só interior, também exterior, porque o dentro e o fora, o exterior e o interior, o psíquico e o físico não se podem separar. São misturados, são complementares, são dependentes um do outro. E onde há beleza, de verdade, geralmente essa beleza transpõe, transborda para todo o ser. E, no caso de ser uma beleza como a de Sócrates, que é uma beleza espiritual, da alma interior, né? Ela transborda e ela contamina, para usar uma metáfora imprópria, mas como eu estou falando de beleza, vale a pena, é operativa, contamina o exterior, o físico, o visível, né? O visível se transfigura por essa beleza transbordante e transcendente que se espalha por todos os lados, por todas as esferas, por todas as dimensões, por todas as instâncias do ser, considerado de maneira compreensiva, abrangente, complementar, de maneira psicofísica, né? Então, apenas a voz de Memo está presente no corpo de outra criança, né? Implantada no corpo de outra criança, o que representa para Memo uma violação da sua alma, da sua interioridade, da sua beleza, um verdadeiro roubo, mas não é um roubo material, senão imaterial e invisível. Eu diria um roubo, inclusive, metafísico. É uma espécie de venda, só que não de corpos, de almas e de vozes, de capital simbólico, espiritual, daquilo que as pessoas têm como sendo mais valioso para elas e nelas mesmas, que eventualmente um empresário oportunista, abutre, ou mesmo um pai também oportunista, abutre, pode vender esse capital simbólico do seu próprio filho, no caso sua alma e sua voz, né, que são praticamente a mesma coisa, porque a alma, inclusive, se manifesta entre outras formas e partes do corpo externo, como o olhar, né, a janela da alma, mas também pela voz, né? A voz de um cantor é a sua alma, isso é óbvio. Então é uma espécie de capitalismo simbólico e um certo tráfico, não de corpos e de mão de obra,
mas de capital simbólico, cultural, intelectual e artístico. Trata-se, de fato, de um tráfico e de um comércio criminoso desse capital simbólico, cultural, intelectual e artístico, né? Que você pode comprar de alguém, tirar dele, arrancar dele, desapropriá-lo disso, desse seu valor inerente e inalienável, né? E capitalizar em cima disso, vender para outro, colocar no corpo de outra pessoa e vender essa pessoa como um produto ideal de uma indústria cultural, né? E fazer sucesso, dinheiro, etc. Um verdadeiro roubo imaterial e invisível. O sequestro da voz e da alma de Memo enxertadas estrategicamente, mercadologicamente, de maneira brutal, no corpo magro e aceitável, porque magro, de outro menino, que este sim desfrutará de todo o estrelato, fama, etc., no lugar do dono da voz de facto e de direito. E aqui está Memo, né? Uma cena que ele está ali na oficina, que é um lugar onde eles trabalham, ele com o tio dele, né? E ele com o macacão de trabalhar, eles têm que matar a ovelha para tirar a pele, né? É um lugar muito frio e tudo mais. Então, assim, o resultado desse trauma de infância de Memo, e daí também o segundo período, a segunda fase da narrativa, que é essa época justamente, né? Mostra aí Memo, mostra então Memo trabalhando com o tio dele, fazendo os afazeres, trabalho diário, braçal, né? E ele é muito diligente, muito prestativo, trabalhador, se dá muito bem com o tio dele, mas ele está vivendo uma vida de uma criança que foi humilhada, traumatizada, anulada, enquanto pessoa, com a sua dignidade humana, né? Uma pessoa de carne e osso e alma, e de carne e osso, antes de tudo, com seu corpo, e um grande corpo, no seu caso, que é correspondente, que é proporcional a uma grande voz e grandes sentimentos. Grandes sentimentos que descobrimos ter Memo Guilhermo, né? Então, Memo passará o resto da sua vida recluso, vivendo numa casa de campo isolada, como eu já disse, à beira de um lago, e aqui é um cenário panorâmico visto de cima. Provavelmente eles fizeram essa imagem com drone, e aliás tem um drone dentro do filme, na narrativa, né? E eu vou falar disso, explicar por que tem um drone lá. E ele vive aí, isolado do mundo, da sociedade. Aliás, que lugar maravilhoso, paradisíaco, o Tioran adoraria morar aí, né? Isso certamente ia inspirar nele uma nostalgia pelo seu próprio paraíso terrestre de infância, né? Roginar. E junto com o tio de Memo. Aparentemente, a relação dele, de Memo, com o pai, né? Que vendeu a alma e a voz dele para o empresário. Essa relação com o pai desmoronou desde então. Eles não se falam mais e Memo vive praticamente adotado pelo tio dele aí nesse lugar. Aqui uma outra cena de Memo trabalhando. Eles despelam as peles das ovelhas por causa do frio, tem que fazer casaco de lã e tudo. Então, ele inclusive tem que trabalhar diariamente com a presença de sangue de ovelha, né, e o cheiro do sangue de ovelha. Inclusive, uma personagem que vai aparecer na história, ela é muito importante na história, vem visitar Memo aí neste lugar, ela sente esse cheiro de sangue de ovelha muito forte. Ela pergunta a ele se ele não se incomoda com esse cheiro muito forte de sangue. Ele dá de ombros, não responde, como se não me incomoda nem um pouco, já me acostumei, né? Então, aí nesse lugar, Memo ajuda o tio dele diariamente, trabalhando com o tio nos afazeres braçais, típicos daquele lugar e do estilo de vida rústico que eles dois levam. Tio e sobrinho se dão muito bem, já disse, repito, apesar da estranheza e de uma certa introspecção de Memo, coisas que seu tio parece não se incomodar, né? Não se incomoda com essas características, nem com a estranheza, nem com a introspecção, e tampouco com uma certa excentricidade que Memo tem, né? Eu falarei delas, e de algumas principalmente, dessas excentricidades de Memo, que, por exemplo, ele tem o hábito, mau hábito, para não dizer, o hábito que é um delito, né? Um crime, de invadir as casas de outros ao redor desse mesmo lago, né, que são casas de veraneio, muitas delas, e que as pessoas só vêm em temporadas de férias. Então, muitas dessas casas estão vazias a maior parte do ano, mas tem outras casas que as pessoas vivem aí sim,
como o tio de Memo e Memo vivem aí, ao redor desse lago, né? Então, Memo tem a mania, o mau hábito de pegar um barquinho e ir para essas casas, inclusive quando elas estão habitadas, o que ele acabou aprendendo a fazer de maneira muito subreptícia e eficiente, que é invadir essas casas, inclusive quando o morador está lá dentro, mas não é para fazer nenhum mal nem nada. É simplesmente para roubar um ou outro item de roupa feminina que lhe interessa ter, porque ele gosta de se produzir e ensaiar na frente do espelho, ou às vezes num bosque, em meio às florestas, um bosque denso, né? Como se as árvores desse bosque fossem o público ideal para a sua performance, a sua apresentação, para a qual ele se produz com roupas brilhantes, coloridas, uma coisa muito assim esteticamente produzida, né? Além da voz por si só, que já é maravilhosa, mas ele também tem toda uma produção, e ele rouba esses itens de roupa de mulheres. Isso não é colocado no filme nem como no sentido de que ele tem tendências homossexuais, o que poderia ter sem nenhum problema. Aliás, é um filme muito sensível, né? De um diretor aparentemente muito sensível e sem esse tipo de preconceito. Aliás, sem nenhum tipo de preconceito. Então, poderia ser, mas isso não fica decidido, determinado, né? Ele não deixa isso definido. Isso fica em aberto. E, aliás, aberto de maneira tão aberta, de fato, que, na verdade, acaba aparecendo como uma simples excentricidade de artista mesmo, sabe? Como muitos artistas que não são gays, mas se produzem, pintam a boca, pintam as unhas, Memo pinta as unhas. Aliás, uma hora essa menina que aparece na vida dele na história vê as unhas dele pintadas, ele deixa mostrar sem querer, ela vê, ela gosta, né, de ver, acha que combina com ele, e assim fica interessada em saber por que ele pinta as unhas, mas ele tímido esconde as unhas dela, não quer que ela veja que ele pinta as unhas e tudo mais, enfim. Então, nada disso é problema, é um fator de que o tio de Memo trate ele de maneira insensível, bruta, preconceituosa, etc. E tal. Aliás, é um senhor assim muito carinhoso, que dá muito carinho e muito afeto físico mesmo, sabe? Beijar, abraçar. Coisa que dá a entender que o pai de Memo nunca deu para ele, né? E não mostra muito o pai de Memo. Tirando essa cena inicial da infância no estúdio, na qual ele está vendendo a voz de Memo para o empresário, e quando o pai dele, depois que acontece uma reviravolta aí, que eu vou falar sem dar spoiler, aparece aí onde Memo vive com o tio dele, nessa casa à beira do lago, isolado do mundo. Aqui, justamente, né, uma cena do filme que eu já falei agora, nas horas vagas e somente na ausência do tio, que eventualmente viaja de barco até a cidade, né? Eles vivem muito longe, isolados. E só na ausência do tio. E isso por pura timidez e medo, né, de uma humilhação. E uma mesma humilhação que já o traumatizara quando criança, é óbvio, que nessas horas vagas, então, Memo se produz todo, põe essas roupas, né, que ele rouba de uma casa, de outra casa, que também ficam aí ao redor desse lago, pinta as unhas, se maquia, coloca maquiagem, pinta, põe batom e tudo, e vai para o meio das árvores. Isso é belíssimo, muito tocante, comovedor, não só para quem é sensível à música e gosta de música, independente do gênero, mas é tocado pela beleza musical e pela beleza do filme como um todo, para além do tema da música, né? Como cinema. E como uma narrativa tão humana, tão sensível, essa é a cena de um momento em que ele está sozinho, né? Oba, agora fiquei sozinho, tenho todo esse espaço isolado, vazio para mim, sem um olhar intrusivo, curioso, humilhante, de ninguém, e nem do meu tio, porque na verdade não é um olhar intrusivo do tio dele, mas ele é tímido, ele está traumatizado, né? Por aquela humilhação da infância. Então ele se produz todo, ele vai para o meio de um bosque, aí, em meio a essas árvores, né? Um bosque muito denso, muito frondoso, e então ele se solta. É a primeira vez que a gente vê Nemo se soltando, assim, realmente virando o artista, a diva musical que ele é, né? E é engraçado que o diretor, né, e o roteirista não deixaram essa cena, pela primeira vez que a gente vê essa cena, né, se desenrolar até o final, ele começar e concluir o seu espetáculo, né, a sua apresentação musical. Não.
ele é interrompido pela presença de quem? Não do tio dele, mas dessa menina que está entrando na história. Ela vem visitar o tio de Memo porque ela entrega encomendas que vem do pai dela, né? E ela precisa pegar um barquinho e ir até a casa do tio do Memo para entregar essas encomendas com uma certa regularidade. Ela descobre que Memo existe, que ele vive lá, junto com o tio, mas é uma pessoa muito reclusa, muito retraída, não dá nem bom dia, nem oi para ela quando ela chega, e ela tenta ser legal com ele, se aproximar dele, puxa papo, mas ele não dá trela. Ele é muito retraído mesmo, ele é muito fechado. Ele foi muito machucado, muito humilhado, traumatizado, e isso fez com que ele se virasse uma rocha, uma fortaleza, né? Para se proteger e se defender do mundo que só pisoteou, só fez muito mal para ele. E então ele está no meio dessa apresentação, acho que nem no meio chega, e de repente essa menina aparece, ela veio entregar alguma coisa, mas o tio de Memo não está aí, né? Só está Memo, e ela pega Memo no meio dessa apresentação, ele fica super constrangido, envergonhado, ele para, tira a roupa, esconde a roupa, finge que estava fazendo outra coisa, né? E volta para casa, assim, para ver o que ela veio fazer e tudo mais. Então esse é o começo de uma aproximação muito positiva, muito frutífera entre Memo e essa menina que insiste, ela tem muito trabalho para conseguir se aproximar de Memo, ele não dá espaço, não dá abertura nenhuma, né? Mas ela consegue aos poucos se aproximar dele. Aqui é uma cena onde eles já estão próximos, meio que amigos já, né? E um dos pretextos para ela puxar assunto e conquistar a confiança de Memo e se aproximar dele é mostrar vídeos de YouTube no celular. Ele nem tem celular, o tio dele não tem celular, eles nem sabem o que é YouTube, essa cultura de YouTube, né, de influencers e YouTubers, e canais de YouTube e vídeos, que muitas vezes são vídeos feitos em realidades muito rústicas, né, sem tecnologia, mas alguém foi lá, fez um vídeo sobre uma pessoa, um personagem, tipo o Memo, e põe no YouTube, viraliza, e essa pessoa passa a ser conhecida no YouTube para fora do YouTube, né? Viralizar. Inclusive, a mídia vai até onde ela mora, no fim do mundo, se for o caso, para saber mais, filmar, entrevistar, fazer manchete, aumentar Ibope e tudo mais. Isso acontece mesmo com o Memo na vida dele, na história do filme, né? É uma reviravolta que ele não queria, ele não estava esperando. De repente, ele descobre que a vida dele simples, pacata, isolada, de recluso, aí nesse lugar, viralizou no YouTube, porque, sem querer, de maneira ingênua, não foi por mal, essa moça, que é uma jornalista e também crítica de música, né? Ela gosta muito do Memo, as intenções dela são as melhores, mas ela, sem querer, deixa vazar para o namorado dela, que também é jornalista e crítico de música, e, sem querer, ele vê o vídeo dela com Memo cantando. Ela não sabia da história da infância de Memo, provavelmente nunca viu aquele espetáculo Show de Talentos, no qual Memo participou, na verdade não participou, porque é só a voz dele. E teve uma coisa que aconteceu naquele Show de Talentos, né, há, sei lá, 20 anos atrás, que nós, espectadores, não sabemos, e que a gente vai saber só do meio para o final do filme. Isso é importante, porque revela muito do que aconteceu e da profundidade, da dimensão, magnitude do drama, do trauma, da humilhação, né, que Memo sofreu, e que isso causou uma reação nele, em que ele não só sofreu um mal que lhe fizeram, mas ele também acabou fazendo um certo mal para outra pessoa, e de maneira sem querer, né, não dolosa, mas porque foi por impulso, enfim. Então a vida dele viraliza, e a partir desse momento começam a aparecer aí onde ele mora, escondidos na floresta, atrás de uma árvore, jornalistas filmando a vida dele cotidiana, ele trabalhando com o tio dele, e ele começa a ver que tem pessoas ali, câmeras escondidas, né? E quando ele percebe a presença dessas câmeras, elas fogem, alguma coisa assim, e tudo. Ele fica realmente muito incomodado, se sente mais uma vez invadido, violado, né? Sua vida devassada. Não bastou uma vez na sua infância, agora isso está tornando a acontecer. Inclusive, tem uma cena muito inusitada na qual Memo está passeando pela floresta, perto da casa, para espairecer, e de repente ele se depara com um drone, que
desce assim, para na frente dele, filmando ele. Eu acho que ele, talvez, né, isso não fica claro, mas dá a entender que ele nunca viu um drone na vida dele, não sabe o que é aquilo que está, como se fosse um homem primitivo, sabe? Imagina um homem primitivo que nunca viu nem um smartphone quase, menos ainda um drone. E de repente aparece pela primeira vez na sua vida, na sua frente, no meio da floresta, você está lá passeando para espairecer, um drone, na sua cara, te filmando. Ele fica espantado, assim, não sabe o que é aquilo, né? Desconfiado, e vai embora, foge, assim, meio desconfiado, meio com medo, né, daquilo, que ele não sabe o que é. Então, nesse sentido, é muito interessante, porque mostra duas fases da vida de Memo, né? A primeira delas, na infância, na qual Memo ainda vive, provavelmente na grande cidade, em Santiago do Chile, onde ele vai para esse canal de televisão que tem um show de talentos, né, para música, né, talento musical, e ele passa por aquele trauma todo. Então ele sai de um mundo urbano, civilizado, avançado, de progresso tecnológico, meios de comunicação de massa, televisão e internet, talvez ainda no começo, mas já existisse, né, para um mundo de absoluta natureza selvagem, né? Só mato ao redor, mata virgem, a Patagônia ali mais ou menos, sem nenhuma tecnologia. Eles não têm televisão em casa, não assistem televisão, não tem nem rádio, não mostra nenhuma cena de eles assistindo. Aliás, mostra televisão. Aliás, mostra televisão, sim. Eu lembrei agora que Memo, apesar de ser sedentário, né, não ter um porte físico de atleta, ele adora basquete, NBA, né, e ele assiste os jogos da NBA em casa, lá nesse lugar aí, e mostra ele, inclusive, imitando, ensaiando, apesar do peso dele. Aparece ele vendo jogos da NBA e tentando imitar, ensaiar os mesmos movimentos, arremesso dos atletas da NBA. Inclusive, ele pratica um jogo, uma brincadeira de cestinha, fazer cesta, né, parada, com o tio dele, porque eles não têm uma cesta mesma de basquete ali na casa, mas eles usam como se fosse o tanque de lavar roupa, não redondo, mas quadrado, como se fosse a cesta. Então eles ficam arremessando uma bola de basquete em cima do tanque de lavar roupa, né? E é muito mais fácil de errar porque bate no lado quadrado do tanque e ela, em vez de girar e eventualmente descer e cair, né? Quando não entra direto o tal do chuá, sem encostar no aro, não, ela bate nas quinas do tanque de lavar roupa e cai para fora. E é o jogo de basquete que eles gostam de fazer, né? Brincar e apostar quem faz mais, quem acerta mais. Então isso é muito bom também porque mostra que, apesar do seu peso, da sua constituição física, que é obesa de fato, né? Talvez até mórbida, é preciso reconhecer, mas isso também não o impede de exercer, né, praticar a sua maneira exercício físico, inclusive jogar, arremessar bola de basquete, ficar treinando movimentos de basquete, passar a bola entre as pernas, fazer passes de bola de basquete, né, por trás das costas, como Michael Jordan fazia e tudo mais. E o filme faz questão de mostrar ele sozinho, com esse seu tipo de hobby, de prazer, que não é só cantar, é também do âmbito do esporte, do exercício físico, e que pessoas como Memo também gostam e podem fazer, né? Inclusive com o seu porte físico. Esta é uma das cenas que a jornalista vai visitar o tio de Memo para levar umas encomendas, e ela começa a tentar se aproximar dele. Nesta cena especificamente é quando ele, primeiramente, já tinha sido flagrado por ela, né, e interrompido na sua apresentação no meio da floresta, muito constrangido. E uma segunda vez que ela retorna depois disso, né, ele está muito com vergonha dela. E no primeiro momento ele recusa abrir a porta para atendê-la, ela está quase indo embora, ele volta atrás e aí abre a porta para ela, né, com a cabeça baixada, assim, muito envergonhado. Ela tenta levantar o moral dele, diminuir essa vergonha dele, né? E é nesse momento, nessa cena, em que ele põe a mão na porta, ela vê as unhas dele pintadas, ela fala, ai, que legal, fica bem você, combina, né? E mesmo assim ele recolhe as unhas, põe no bolso, super tímido, envergonhado, porque ela viu uma coisa muito íntima dele, né? E é uma coisa também muito boa, muito bem pensada, né, em termos cinematográficos, na narrativa, em toda a produção do filme,
é o fato de que Memo, apesar de ter aspiração artística, musical, ele foi tão humilhado e pisoteado na sua infância e traumatizado que ele agora vive como um lenhador, né? Inclusive a roupa assim de lenhador, aquele macacão sujo de terra e de sangue de ovelha, meio ogro, e eu falo assim, ogro entre mil aspas, não pelo tamanho dele, pelo peso dele, mas pelo estilo de vida mesmo, né? Ele poderia ser magro e eu falaria ogro da mesma maneira, né? Como um lenhador rústico, ogro nesse sentido, sabe? Selvagem, sem as boas maneiras e as etiquetas da cidade grande, do mundo civilizado, etc. E também sem certas preocupações estéticas que talvez sejam em alguma medida prescindíveis, né? Não seja nada assim que você precise fazer e manter diariamente. Algumas pessoas fazem, homens no caso, né? Diariamente, isso que eu estou falando, que é fazer a barba. Fazer a barba, né? Eu não faço minha barba diariamente, aliás, longe disso, eu não faço nem de gilete, eu só faço com um barbeador elétrico, né? Mas existe o tal do metrosexual, né? O David Beckham, Cristiano Ronaldo, enfim. Então, Memo é o contrário do metrosexual. Um Cristiano Ronaldo, um David Beckham, né? Que estão sempre indo no manicure, cuidam das unhas, inclusive se depilam, né? Muitos jogadores de futebol depilam as pernas. Muitos jogadores de futebol depilam as pernas, eu não estou fazendo nenhum juízo de valor moral e muito menos estético, não, tá? Tenho nada contra depilar a perna, homem que depila a perna, homem que depila o sovaco, e pelo contrário, também não tenho nada contra a mulher que não depila o sovaco e as pernas, tá? Muito pelo contrário, inclusive. Enfim, eu não tenho esses preconceitos, eu não tenho esses, como se fala isso, essas frescuras. Eu não tenho essas frescuras. Nem para homem fazer, não acho que é coisa de frescura, de viado, de gay, né? Desculpa usar essa palavra, mas eu estou falando ela assim, reproduzindo de outros de maneira retórica, e não as faço minhas palavras, né? Mas muitas pessoas pensam isso, né? Que fazer as unhas e ter esse tipo de cuidado estético, sendo homem, é coisa de efeminado, de gay, de viado, etc. e tal. Ridículo. E, no fundo, Memo tem essas preocupações. Ele gosta disso, ele pinta a unha. E não necessariamente porque ele é gay, não. Ele talvez goste até de mulher, e talvez ele tenha até uma queda e um crush, né? Por esta moça que vai se aproximando dele e ficando amiga dele. Então, eu estava dizendo da reviravolta, que acontece a partir do meio para o final do filme, né? E eu não quero fazer spoiler com essa reviravolta, mas dá para falar dela sem ser spoiler. Então, né, como eu dizia, a partir de um determinado momento, isso sem querer, mas por culpa dessa moça que vaza o vídeo de Memo, já nesta fase mesmo, né? Quando ela começa a se aproximar dele. E ele, uma hora, ele faz questão de gravar no celular para ela, no celular dela mesmo, um vídeo dele cantando a mesma música que ele cantou e que foi roubada a voz dele, né? Anos atrás, quando ele era criança, para ela, no celular dela, para provar para ela que ele canta, sabe cantar, e provar não só isso, mas também provar que, na verdade, aquela voz daquela criança que se chama Ângelo Casas, que virou um ídolo pop, inclusive ficou adulto, né? Enquanto adulto não é mais cantor ídolo pop, mas continua fazendo muito sucesso como palestrante motivacional e outras coisas. Então ele grava um vídeo numa hora, numa cena, com o celular dela, aí na casa de campo, na beira do lago. Ela fica super impressionada de ver que Memo tem aquela voz e canta daquela maneira, né? E ela, inevitavelmente, acaba mostrando esse vídeo desse amigo que ela está fazendo, né? Um Memo, para o namorado dela, que também é jornalista e crítico de música. Meu, olha esse vídeo aqui, olha esse cara, olha o que ele canta. E o namorado dela, que também é jornalista, tinha acompanhado toda aquela fase, daquela época do reality show, que tinha acontecido, inclusive, uma coisa no reality show que foi transmitida ao vivo, não puderam evitar de transmitir ao vivo, e foi realmente dramático para mostrar isso ao vivo, envolvendo Memo e o outro moleque, Ângelo Casas, e a gente não sabe o que aconteceu até o final ali naquele programa que foi gravado ao vivo, né? Mas este jornalista, que é namorado dela, sabe, porque ele acompanhou na época. E ele junta os fios. Ele sabe que Memo, na verdade, começa a juntar os pauzinhos e chega à conclusão de que, na verdade, Memo é o dono da voz, que foi colocada num outro menino, né, bonitinho, um pacote, uma embalagem mais vendável na indústria cultural, e eles então passam a tentar convencer Memo a superar essa bolha, essa zona de segurança, de conforto, na qual ele se recolheu, né, por medo,
insegurança, humilhação, por ter sido tão pisoteado, traumatizado pelo mundo, pela sociedade na vida, né? Por tantos golpes que a vida lhe deu, e aos poucos eles conseguem. Então, resumo da ópera, e não é spoiler, mas fica a dica, esse filme é maravilhoso. Eu recomendo para todo mundo, aliás, muito como ciuraniano, que sou leitor, apreciador e estudioso de Turan, eu penso em muitas conexões, muitos nexos entre a história de Memo, os interesses, os valores, as preocupações, os dramas, os traumas, as crises, os questionamentos do personagem tão belamente interpretado por Jorge Garcia. E os dramas, traumas, questionamentos, crises existenciais, vergonhas, humilhações e experiências íntimas de Turan, romeno, né? Nascido na Romênia, expatriado na França, escritor francês e tudo mais. E são duas almas belamente e também tragicamente musicais, a alma de Memo e a alma de Turan. E um detalhe também importante aqui, pontuar, fazer um parênteses, sem spoiler, é que quando a vida de Memo, já adulto aí, né, começa a ser revirada de novo, porque vazou no YouTube o vídeo dele cantando já adulto, e aí descobrem que é ele que tinha aquela voz vencedora, de sucesso, daquela criança que não é ele, que é Ângelo Casas, e a vida dele começa a ser revirada no YouTube, a partir do YouTube, né? Porque o vídeo viraliza, então começam a vasculhar a vida dele, invadir a privacidade dele, voyeurismo, paparazzi e essas coisas todas. O pai de Memo, que tinha vendido a voz dele, né, e a alma dele para o empresário, sei lá quantos anos atrás, 20 anos atrás, reaparece aí, vai visitar o tio de Memo e Memo, né, que é irmão, o tio de Memo é irmão do pai de Memo, aparentemente, inicialmente, na melhor das intenções, como ele quisesse ajudar Memo a sair dessa situação na qual ele agora se encontra novamente, né, enredado, sua vida revirada, devassada, sua privacidade invadida e tudo mais. E aí a gente descobre logo em seguida que, na verdade, não. O pai dele, que já é um empresário, inclusive, que sabe muito a respeito de tecnologia, YouTube, visualizações, o que viraliza e o que não viraliza, e como reverter uma viralização negativa a seu próprio favor e benefício, né? A gente acaba descobrindo que é isso que, na verdade, ele veio fazer, e as intenções dele em relação ao próprio filho, de novo, depois de ter vendido a alma dele e a voz dele para o empresário, né? Na infância, agora ele retorna, não é para ajudar Memo a sair dessa situação embaraçosa, constrangedora, de invasão de privacidade que Memo se vê enredado, mas é para usar isso em benefício próprio. É para tentar convencer Memo a sair, né, dessa bolha também, mas não pelas mesmas boas intenções dessa sua amiga, senão para aproveitar de novo o próprio filho como capital artístico, intelectual, simbólico, e capitalizar em cima disso. No fundo, é isso que o pai de Memo quer, tem interesse, e é isso que Memo acaba descobrindo, tanto como o tio dele também, né? Não dá muita credibilidade para os argumentos que o pai lança, né, quando ele faz essa visita, e ele acaba indo embora sem conseguir o que ele queria, felizmente, graças a Deus. E esta é uma cena em que Memo está começando a se aproximar e confiar nesta moça, amiga dele, que tenta, né, faz tudo para se aproximar dele, é difícil, porque ele é uma fortaleza fechada, é impenetrável, não deixa ninguém se aproximar, ele é muito defensivo, muito desconfiado em relação a todo mundo, só não exceção feita ao seu próprio tio. Ele havia se recolhido do mundo, no fim do mundo, e descobre mais uma vez a sua vida devassada por jornalistas abutres de revistas de fofoca, rondando a sua casa, filmando o seu cotidiano, ou mesmo um drone que aparece na frente dele de maneira inesperada e intrusiva e artificial, né? Nem humana é, filmando o Memo enquanto ele caminha pela floresta para espairecer. E a jornalista, enfim, convence Memo a transpor essa sua zona de segurança e de conforto, na qual ele, compreensivelmente, diga-se, né? Compreensivelmente, se viu forçado a se instalar por forças, como eu disse, das circunstâncias e dos golpes que a vida lhe deu insistentemente. E deste ponto até o final, sem dar spoiler sempre, começa a se desenrolar um reencontro e um
ajuste de contas entre o passado e o presente, entre Memo e Ângelo Casas, agora também adulto. Acho que talvez também um pouco mais velho do que Memo, ao que dá a parecer na cena final desse reencontro. O que acontecerá, diga-se, no clímax das cenas finais, que se passa num programa de auditório também, não um show de talentos como o da infância de Memo, mas também um programa de auditório, cujo plano desse programa de auditório é, para aumentar a audiência, é transmitir ao vivo o reencontro e a reconciliação entre Memo e Ângelo Casas, né? Esses dois talentos precoces, infantis, que fizeram muito sucesso há 20 anos atrás, sei lá, agora crescidos adultos. O que, na verdade, fica claro que é mais ou apenas do interesse de Ângelo Casas, que, na verdade, já meio que fez um acerto prévio com o canal de televisão desse novo programa de auditório, uma certa narrativa que lhe interessa mais do que a Memo, ou só a ele do que a Memo, né? Que é a narrativa que vai servir para esse reencontro e essa reconciliação ao vivo depois de adultos, né? E tantos anos depois. Essa nova narrativa não interessa a Memo, ele não é bobo nem um idiota, aliás, pelo contrário, ele é muito inteligente, além de ser muito sensível, né? Muito inteligente, QI, inteligência. E ele, antes inclusive de começar ao vivo o show, né, para eles participarem ao vivo e fazerem uma reconciliação falsa, forjada, ele conversa com o Ângelo Casas nos bastidores. E fica claro que, na verdade, ele precisa aceitar essa narrativa falsa, forjada, só que ele não respeita as regras, o protocolo, ele não respeita o combinado, e ali, ao vivo, não vou dar spoiler, é uma surpresa, é uma reviravolta, o que acontece, o que ele decide fazer, por iniciativa dele mesmo, né? Que, aliás, vai muito na contramão de toda a timidez, a insegurança com a qual o próprio filme, na sua narrativa, na sua duração, que não é longa, 1h30 de filme, nos acostumou, né? Com essa timidez, essa insegurança, esse retraimento de Memo, e é só assim que a gente conhece ele na maior parte do filme, pelo menos adulto. Então, a gente se acostumou a ver Memo fechado, retraído, tirando aquela cena que eu falei no meio da floresta, das árvores, que ele, quando está sozinho, absolutamente sozinho, aí sim ele se solta, né, se produz, e aí solta a voz dele assim, só para as árvores ouvirem, como se as árvores fossem o público ideal, porque não é abutre, não é vampiro, não é pornográfico, né? Porque o público da indústria cultural contemporânea, seja ela televisão, Big Brother Brasil, seja ela do YouTube, é um público pornográfico. Eu não estou falando da pornografia sexual, estou falando de pornografia cultural e visual, enquanto imagem pornográfica, sem ter a ver com sexo, não. Eu já falei isso num vídeo anterior, estou repetindo. Ela é sociológica, cultural, ela não é só estética, é sociológica, cultural, antropológica e ético-política, inclusive, não é no sentido da pornografia, no sentido de sexo. Não estou falando disso, estou falando de pornografia cultural, mental, sem sexo, sem entretenimento sexual pornográfico, neste sentido, né? Então, a estética e a educação do telespectador contemporâneo, seja ele da televisão ou do YouTube, é uma educação pornográfica. Nós somos educados pela sociedade, pela mídia, pelos meios de comunicação de massa, que, pelo contrário, querem fazer construir todo um discurso de moralidade, pedagógico, edificante, de progresso, né, e valores humanistas e tudo mais. É uma educação pornográfica. Pornográfica. Mais uma última vez. Tá? Então, não tem nada a ver com a pornografia sexual, ipsis literis, literalmente, stricto sensu. É a pornografia lato sensu, num sentido sociológico, cultural, ético-político e antropológico. Ninguém sabe que estou aqui. Lindo título, lindo filme. É um título perfeito para um filme perfeito, um filme perfeito que tem um título perfeito. Um filme delicado, belíssimo e muito comovedor. Como eu disse, não só de tirar o chapéu, a produção, a direção, o roteiro, tudo, e principalmente a interpretação, a atuação, né, de Jorge Garcia, não só de tirar o chapéu, mas, como eu disse, repito, de arrancar lágrimas também. E quando eu estava ontem navegando na Netflix, o menu,
eu bati o olho na capa e no título desse filme, queria dizer isso de novo, como que intuitivamente eu não tive dúvida de que eu queria e precisava, mais do que queria, assistir este filme, imediatamente, né? Não era, vou dar um bookmark e assistir amanhã ou depois. Não, eu quis assistir, precisei assistir imediatamente, por uma razão intuitiva, que eu não sei explicar aqui. E assim eu fiz. Normalmente, é muito complicado assistir filmes e séries, principalmente se é muito longo o filme ou se é uma série, né? E são vários episódios, então tem aquela coisa de binge watching, né? De assistir, fazer maratona, de maratonar, binge watching, como diz a expressão em inglês. Para mim é muito difícil, porque principalmente se eu estou deitado na cama, como eu normalmente gosto de estar, eu pego no sono muito rápido. Então eu acabo dormindo, não se assisto até o final e acabo precisando rever no dia seguinte ou depois o que eu comecei e não terminei. Mas, neste caso deste filme, em vez de eu me deitar, também por alguma razão intuitiva, que eu não vou saber explicar, eu não tenho ela clara e distinta na minha consciência, eu fiz questão de não deitar na cama, porque eu sabia que eu ia dormir, não ia ver o filme até o final. E eu queria ver esse filme até o final, e eu consegui ver até o final, justamente porque eu fiquei sentado, grudado na tela, né? Numa espécie de simbiose estética com o Memo e o filme como um todo, a paisagem natural do habitat de Memo lá na Patagônia, a música, a trilha sonora, aliás, belíssima, a música, tudo, né? Assim, grudado, vidrado na tela, na beira da cadeira, assim, sem conseguir nem relaxar, numa espécie de comoção extasiada e gratificada. Desnecessário dizer quão acertada e ousada, além de acertada, foi a escolha do casting, né, de Jorge Garcia para esse papel de Memo. Pesquisando sobre ele no Google, eis que eu descubro, logo na primeira página de resultados, esse tipo de assunto que eu vou mostrar, esse tipo de temática envolvendo ele, Jorge Garcia, o ator, né? Que, aliás, ele é americano de nascimento, nasceu no estado de Nebraska, Omaha é a cidade, mas ele é filho de pai chileno e de mãe cubana. Portanto, fluente em espanhol, para quem não sabe, né? Eu não sabia e me surpreendi ele fazendo um filme chileno, falando espanhol, só espanhol, no filme inteiro, né? E fala como um nativo, né? Sem sotaque americano nenhum. Olha só o que a mídia Abutre costuma colocar como manchete, temática, pauta, né? Pautas jornalísticas sensacionalistas, abutres, né? Vampirescas, sanguessugas. Olha isso. Jorge Garcia, The Weight of Loss, Journey of the Highway 50, alguma coisa que é um personagem de outro filme, outra série que ele fez. A Jornada da Perda de Peso, de Jorge Garcia. Jorge Garcia, biografia, perda de peso, esposa, não sei se querem sugerir que o peso dele é um problema para a relação amorosa dele com a esposa dele, não é o tipo de fofoca que me interessa sobre a vida pessoal do artista, pessoa pública. Jorge Garcia, weight loss, tudo é weight loss, então é isso que eu queria mostrar. Estão mais interessados na perda de peso e na obesidade, na constituição física de Jorge Garcia, né, como de qualquer outro ator do porte físico de Jorge Garcia. E eu penso aqui, por exemplo, no Leandro Hassum, né, que tinha sobrepeso até um ano atrás, alguns anos atrás, né, o comediante e tudo, ele fez uma bariátrica. Muitas pessoas fazem bariátrica e às vezes é porque é risco de vida, inclusive, né? Certas obesidades mórbidas podem matar. E nesses casos não há opção, é preciso fazer uma bariátrica. Mas também tem quem faz bariátrica por uma questão que não é de vida e morte, mas é estética. E eu também compreendo, entendo, não julgo nem a bariátrica por necessidade de vida, nem a bariátrica porque não é necessidade de vida, é só por uma questão de se sentir bem com o seu corpo, né? Essa questão do body positive, que aliás vou falar dela agora, e que está muito tematizada neste filme, estrelado por Jorge Garcia. Eu queria dizer, é uma impressão minha, né, uma hipótese, talvez seja que o fato de Jorge Garcia ter aceitado este papel represente para ele, Jorge Garcia, uma espécie de statement, né, uma declaração, em inglês statement, de dizer que ele pode ser como ele é, sem precisar mudar, no caso, mudar é emagrecer, né? Desde que isso não seja um problema dele para ele consigo mesmo,
inclusive um problema de saúde que possa ter complicações vitais, né? Mas que, sendo apenas uma questão estética, ele pode querer manter, continuar, ser como ele é, sem precisar mudar por exigência e expectativa externa, exterior, muitas vezes não, sempre opressiva, sempre brutal, violenta, de uma sociedade, um sistema e um mercado extremamente superficiais, materialistas, estéreis, no que diz respeito a uma fecundidade espiritual que envolve profundidade, interioridade e uma série de outros valores e propriedades, atributos que o mundo da sociedade de consumo e da sociedade da transparência e do espetáculo, né? Para falar como Byung-Chul Han, Jean Baudrillard e tantos outros críticos da nossa sociedade, que é pornográfica, repito, e que cria uma relação estética de objeto, observador, objeto de consumo, consumidor, uma relação pornográfica, como a própria educação estética dessa sociedade da transparência pornográfica é uma educação pornográfica, abusiva, né? Em todos os sentidos, para além do sexual. Então, dizer que eu acho que o fato de Jorge Garcia ter aceito este papel é como se fosse uma espécie de statement, declaração, de dizer que ele pode ser como ele é, sem precisar mudar, sem precisar fazer uma dieta ou emagrecer, ou mesmo fazer uma bariátrica para tornar-se uma outra pessoa mais aceitável, mais agradável de um ponto de vista publicitário, mercadológico. Não. De se aceitar como ele é. Gordo, sobrepeso, obeso, se a gente for usar essa palavra, né? Eu não quero fazer nenhum juízo estético, muito menos de valor, usando a palavra obeso. É simplesmente descrever um estado objetivo de um ser, de uma pessoa, ser humano, sobrepeso, simplesmente isso. Existem pessoas anoréxicas, como existem pessoas obesas e de uma obesidade mórbida. E eu não quero julgar nenhum caso nem outro, né? Isso nos traz toda uma discussão muito atual sobre body positive, em inglês, né? Uma mentalidade, uma atitude mental positiva e de aceitação, autoaceitação em relação ao próprio corpo, o que os movimentos feministas também muito colocam em pauta e em discussão, e está certo colocar isso em pauta e em discussão, não só no âmbito de política feminista, né, de direitos das mulheres, feminismo, etc., mas no âmbito antropológico geral, que inclui também o body positive de homens que se sentem inadequados, deslocados, inadequados, não aceitos em seus próprios corpos, sejam porque eles são magros demais e de uma magreza anoréxica, seja porque eles são em sobrepeso, como é o caso de Jorge Garcia, ou seja por qualquer outra razão que faz com que eles não se adequem e não se conformem a um certo padrão deprimente, pernicioso, estéril, artificial, desnatural, desnaturalizado e degenerado em tudo que a gente pode pensar de mais humano, antropologicamente pensando, espiritualmente pensando, no sentido de humanitas, de humanidade, do que nos humaniza e torna humanos, para o bem e para o mal, né? De maneira imperfeita, que somos falíveis, etc. Esse padrão de beleza não tem nada de humano, de humanitas, de humanizador e humanizado, pelo contrário. Ele é diabólico, ele é degenerado e degenerador, desnaturado e desnaturalizador. Vide o Barbie, a Barbie e o Ken, ou o Ken e a Barbie, ou o Barbie e a Ken, né? Tanto faz também misturar o sexo deles nessa hora do campeonato. Então, é justamente essa estética, esse padrão estético de beleza artificial, né? Plástico, protético, de prótese, né? Não mais o próprio corpo real, de carne e osso, orgânico, visceral, né? Que sangra, que defeca, mas não, um corpo plástico, que talvez é melhor nem defecar, né? Não ter excreções nenhuma, ser que nem um perfeito Ken, uma perfeita Barbie, assim, de plástico, pele de plástico, de prótese, e inclusive depilado, né?
inclusive depilado de maneira artificial. Essa mania da depilação total e tudo mais vai muito de encontro à estética do Ken e da Barbie. E o Byung-Chul Han vai tematizar, problematizar e criticar isso que ele chama de a estética do liso. Em um de seus livros, se eu não me engano agora, o livro é A Salvação do Belo. Então, o belo e o olhar e a alma, que poderia e pode contemplar o belo, a beleza, né? Num sentido muito platônico mesmo, porque o amor para Platão, Eros, pelo menos segundo o banquete de Platão, Eros, amor, é necessariamente, por definição e por princípio, amor da beleza. Não é um amor qualquer, um amor intransitivo, amor pelo amor, vago, indeterminado. Não, é um amor determinado, direcionado e orientado pela beleza. Então, ele é calotrópico, para fazer um neologismo a partir do grego antigo, né? De kalos e tropia. Calotropia seria uma atração ou uma força que atrai em direção a, no sentido de, no caso, kalos. Kalos, belo, beleza, em grego, então, calotrópica. Eros, para Platão, é uma força, uma paixão calotrópica. Ela é atraída, ela se direciona à beleza ou ao belo, né? No sentido, obviamente, não de um corpo belo, uma coisa bela, individual, única, específica, mas a ideia do belo, a essência do belo, a forma do belo, né? Que não tem corpo, que não tem imagem, Sócrates, que não é Memo, que não sou eu, que não é Tioran, que não é nenhuma escultura que existe no mundo, que não é nada que existe no mundo, é apenas puramente intelectual e inteligível. A ideia da beleza é puramente intelectual, inteligível e visível, entre aspas, puramente pelos olhos, entre aspas, da razão e do intelecto, não pelos olhos da carne. Então, nós perdemos a faculdade de ver a beleza tanto pelos olhos da razão e do intelecto, num sentido platônico, e tendo perdido essa capacidade filosófica, transcendente, metafísica talvez, de contemplar o belo, a beleza, com os olhos do espírito, né? Da beleza interior, invisível e imaterial, consequentemente também estamos perdendo pouco a pouco e talvez percamos até o fim, até não restar mais nenhuma capacidade disso, a capacidade de contemplar a beleza, e aí eu não falo a beleza platônica, eu falo a beleza das coisas do mundo, né? A beleza de Memo, de Sócrates, que não vive entre nós, não é nosso contemporâneo, mas provavelmente sofreu na época dele, no contexto dele, há mais de 2000 anos atrás, mais ou menos o mesmo tipo de bullying que Memo e tantas outras pessoas, por causa da sua forma exterior, sofrem e continuarão sofrendo. Espero que não, mas nada me faz crer que isso vai mudar. É o velho homem, com seus velhos defeitos, seus velhos vícios, entre eles a mania de fazer bullying. Então, é de bullying que se trata, é de autoestima que se trata, é de body positive que se trata. Questões estas todas muito em pauta, né? Na pauta social do dia. Sem querer também, que fique claro, transformar da minha parte este debate todo sobre body positive, autoestima e tudo que está relacionado em uma ideologia vitimista, o que às vezes acontece, não é impossível isso acontecer. Eu não gosto disso. Eu sou o primeiro a não querer transformar isso, apesar de eu reconhecer a pertinência, a importância e a atualidade de toda essa pauta, né? Um conjunto, um complexo, uma problemática complexa, social, individual, humana, psicológica, antropológica, como eu disse, né? Sem transformar ela em uma ideologia vitimista, do mimimi e tudo mais, né? Como acontece, e eu vejo isso acontecer ao meu redor, nas mídias sociais, no YouTube, nos jornais, nos grupos de WhatsApp. E primeiro, assim, Memo mesmo não é um vitimista. Memo tem tudo para ser um vitimista, sabe, se fazer de vítima, mimimi, e não se faz. Nada no filme dá a crer que Memo encarnou, que sucumbiu a essa posição, essa postura, essa mentalidade vitimista, derrotista,
E passar a acreditar, porque é disso que se trata, e passar a acreditar que ele realmente é um ninguém, alguém que não tem seu próprio valor, sua importância no mundo, sua singularidade. No fundo, ele sabe que ele tem. E isso é muito importante. Ele está certo em saber que ele tem, apesar de que o mundo quis convencer ele de que ele não tem. E na verdade, ele tem, né? É que, na verdade, esses valores, essa essência e esse talento simplesmente não foram reconhecidos por um mundo que, na verdade, é um mundo cada vez menos capaz, apto a reconhecer qualquer beleza que seja. Qualquer beleza, visual, estética, falando de sensação visual mesmo, estética, nem essa. Quanto menos uma beleza não visual, não sensível, mas eidética, né? Inteligível, platônica. Aí, meu Deus, perdeu, piorou. Né? Então, é um mundo antiplatônico por excelência, um mundo da imanência, um mundo hedonista e materialista, superficialista, e o que é pior, não é só uma questão no puro âmbito da estética, né? Ser superficial ou não ser, estética do liso, depilação total, etc. Porque isso vem acompanhado de uma redução da capacidade cognitiva, da dimensão interna espiritual do ser humano. E aí, portanto, não é só do âmbito da estética, como eu estou dizendo, mas é também do âmbito do intelecto. O mundo contemporâneo é um mundo filisteu, ou filistino, né, no sentido de filistinismo ou filisteísmo, dessa pessoa que não se interessa pela erudição, pelo aprendizado, e eu falo aprendizado pelo aprendizado, não é um aprendizado e uma erudição instrumentais, só porque isso vai se transformar em saber é poder, né? Essa fórmula perniciosa, cínica, não no sentido de Diógenes, do cinismo filosófico antigo, cinismo clássico, né, no sentido de quinismos, mas no sentido do que Sloterdijk chama de zinismos, que é o cinismo no sentido corrente, vulgar, atual, e, portanto, hipócrita e demagógico. É nesse sentido de cínico que esse slogan, saber é poder, ele parte de uma apropriação instrumental e puramente instrumental do saber pelo saber, qualquer área de saber, da ciência, ou das humanas, ou da filosofia, não é pelo prazer de aprender, o saber pelo saber e pelo sabor de saber, né? Para usar esse trocadilho, é porque a pessoa tem interesse, ela quer uma promoção, ela quer impressionar alguém, ela quer pagar de inteligente num jantar ou num happy hour e dizer que leu Nietzsche e Schopenhauer e citar uma frase fora de contexto de Nietzsche, né, para pegar bem, como, olha, eu sei que eu sei citar Nietzsche, e se você perguntar mais para a pessoa sobre Nietzsche, o que ela pensa de Nietzsche, e fazer uma pergunta, né, mais elaborada sobre Nietzsche ou Schopenhauer para essa pessoa, ela não vai saber dizer porra nenhuma, né? Porque, na verdade, ela não leu nada, ela só aprendeu a repetir citações famosas, como existem nesses sites, né? Citador, na internet ao rodo. Então, não é o saber instrumental, não é este saber é poder cínico, que, inclusive, os seguidores olavetes, né, do Guru da Virgínia, eles vão muito nessa linha de querer usar a filosofia, a erudição, a partir do seu guru, né, com as suas aulas, curso de filosofia online, para transformar isso num instrumento de poder, inclusive poder político e governamental. É o que a gente está vendo acontecer, né? Muitos olavetes são indicados para postos de alto calão no governo federal, nos ministérios da educação, né, na Biblioteca Nacional, um bando de olavete fanático, e só há dois tipos de olavetes cretinos no mundo, os que leram Olavo e os que não leram Olavo, são cretinos olavetes igualmente, a diferença só é que uns leram e os outros não leram Olavo, só leram uma página, e os outros se deram o trabalho de ler a obra inteira de Olavo de Carvalho, mas continuam sendo dois cretinos olavetes igualmente, né? Sendo olavete só se pode ser cretino, eu acho, e digo logo. Então, contra a instrumentalização do saber para dizer saber é poder.
isso é cínico. Ciorano está dizendo isso nessas letras, em letras, dizendo isso de maneira categórica em La Chute dans le temps, A Queda no Tempo, que saber é poder é um slogan cínico, e não tem nada de filosófico, não tem nada de dialético, não tem nada de ético em saber é poder. Só sobre a questão do body positive ainda, também, né? Eu estava lembrando agora, uma das cenas mais belas, tocantes, importantes do filme, né? Na qual Jorge Garcia, o personagem Memo, né? Aparece se despindo, não totalmente, né? A parte de baixo não, só a parte da cintura para cima, e se trocando, porque ele está se produzindo, ele vai lá para o meio da floresta fazer a sua apresentação sozinho, ensaiar, como ele gosta de fazer e tudo mais. Fizeram questão de mostrar essa cena, e Jorge Garcia tirando a parte de cima da sua roupa que ele estava usando, né? E mostrando sua gordura, seus peitos e tudo mais, né? Escancarado, assim, de maneira muito visível, muito estética, muito, entre aspas, pornográfica, e agora estou falando de maneira antipornográfica, né? Porque não é o padrão de beleza pornográfica que se consome na indústria cultural. Este modelo que eu estou mostrando aqui, né? Da Barbie e do Ken. Então, o filme faz questão de mostrar essa cena, eu acho muito admirável, muito heróico até, em certo sentido, né? Pode ser um exagero heróico, mas enfim. Da parte do ator, Jorge Garcia, da direção e de tudo, o filme como um todo, né? De querer mostrar essa cena, dele tirar a parte de cima da roupa dele para colocar uma outra roupa que ele está se produzindo, e nisso ele mostrar toda a gordura dele e os peitos dele, né? Caindo sobre a gordura e os pneus e tudo mais, né? Coisa que cada vez mais não se vê, se esconde, pelo contrário, é uma censura que não precisa mais vir de fora, porque as próprias pessoas que têm esse corpo como de Jorge Garcia se escondem, elas mesmas introjetaram essa censura, né? Esse controle, que na verdade é uma grande forma de desmembramento e desapropriação do próprio corpo das próprias pessoas, né? É uma forma disso. E não se faz mais isso de maneira externa, heteronômica. Se faz isso agora, introjetando em cada um de nós essa censura, esse desgosto, essa vergonha, fazendo com que nós mesmos nos escondamos, não queiramos mostrar nossos corpos. Eu gostaria de contar uma história minha pessoal, quando eu tinha acho que 19, 20 anos de idade. Eu tenho 40 hoje. Eu estava em Florianópolis, fui passar as férias lá em Florianópolis, verão, e eu estava voltando sozinho de uma praia para casa que nós tínhamos alugado, e eu estava voltando sozinho. No caminho contrário, pela calçada que eu estava andando, na orla, estava vindo no sentido contrário um grupo de jovens, homens e mulheres jovens, muito bonitos, muito esbeltos, os homens musculosos, né, de academia e tudo, as mulheres também bem fisiculturistas, sabe, aquele corpo de academia, de outdoor, de publicidade e tal. E não é possível não perceber, né, não notar essa beleza, por mais artificial, por mais montada que ela seja. E conforme eu passei por eles e eles por mim, eu ouvi eles fazerem uma gozação, que eu não vou lembrar nem agora qual foi o comentário, que foi de um dos homens, no caso, não das mulheres, rindo de mim, porque de fato eu era e continuo sendo muito magro, né? E não vou dizer uma magreza anoréxica assim, né? Mas eu peso 60 quilos, às vezes menos do que 60. É muito pouco para um homem, né? Eu tenho um metabolismo que não favorece engordar, é isso. Pelo contrário, favorece emagrecer. Então, se eu não faço uma refeição, eu já perco alguns quilos, e alguns não, talvez alguns muitos quilos, só de não fazer uma refeição, né? Por causa do meu metabolismo que é muito rápido. Talvez se reflita, inclusive, na maneira de eu falar, rápida, né? Ansiosa. Então, e aquilo me machucou muito, sabe? Aquilo me traumatizou. Não tem problema em falar disso hoje, né? Hoje eu me sinto muito mais seguro em relação a mim mesmo do que durante toda a minha vida até o momento atual. Eu sempre tive essa questão do corpo, de não querer ir para a praia porque eu sou muito magro e eu não estou à altura dos corpos musculosos, bonitos, dos homens tatuados, né? Corpos reluzentes, aquela coisa toda na praia. Então eu talvez não vá na praia, prefira não ir do que ir. E se for, talvez eu fique de camisa, né? Não tire a camiseta na praia. Na verdade, isso não é mais assim. Eu já fui assim muito. Já fui daqueles que não vai para a praia por isso, entende? Hoje não mais, né? Mas ainda tem um pouco ainda. Não vou falar que eu perdi por completo essa vergonha, né? Essa insegurança de que me faz me esconder meu corpo, como o Memo esconde o corpo dele. O dele por ser grande demais, o meu por ser pequeno demais.
Por fim, eu gostaria de fazer 2 paralelos com o filme Ninguém Sabe Que Eu Estou Aqui. Com outro filme, e aí no caso já está mostrando qual, né? E com uma série, na verdade, um episódio de uma temporada de uma série, que eu já digo qual é, Black Mirror. Eu gostei muito do Joker, como a maioria das pessoas gostou. Foi um filme muito elogiado, aclamado pela crítica e pelo público. E eu, particularmente, também gostei muito, não só como obra de arte do cinema, né, sétima arte, mas também como meio de crítica social e política, tem muito isso também no filme. E é muito importante não só pela arte também, mas pela crítica social que ele faz. E eu queria fazer 2 paralelos, então, do Ninguém Sabe Que Eu Estou Aqui, né? Um deles é com o filme O Joker. Porque essas 3 produções culturais, uma do cinema e as 2 outras, né, não do cinema, mas da Netflix, eles todos têm em comum tocar nas pautas, né, da sociedade do espetáculo, da sociedade da transparência, dessa opressão invisível e simbólica e introjetada que essa mesma sociedade do espetáculo, da transparência pornográfica e do Big Brother Brasil e do voyeurismo e da estética do liso, para, né, entrar na crítica do Byung-Chul Han, todo o ressentimento, a inadequação, os transtornos psíquicos, as crises psicológicas existenciais, a depressão, toda a farmacologia que vem acompanhada de toda essa síndrome, de todo esse complexo patológico que é essa sociedade doentia, né? Porque ela é muito doentia, que ela provoca nos seus indivíduos, nos seus integrantes, nos seus atores sociais. Haja visto a figura do Joker, né? E o filme do Joker, que também trata desse sentimento, dessa experiência, no caso, da perspectiva do Coringa, né? Do Arthur Fleck, de inadequação, de não pertencimento, de deslocamento e todo um ressentimento, quando não se torna um rancor e um ódio, que podem virar, por exemplo, tiros em Columbine, né? Aliás, os Estados Unidos está cheio dessa cultura do espetáculo que se transforma em ressentimento, rancor, ódio generalizado e cego pelo mundo como um todo, como mundo enquanto mundo, pelas pessoas enquanto pessoas, em geral, generalizado, cego, de onde surgem tiros em Columbine, né, serial killers, que querem descontar no mundo todo o mal, todo o sofrimento que o mundo, aliás, não o mundo, né, mas certas pessoas no mundo, bullies no mundo, e o mundo não é só feito de bullies, né, que esses bullies fizeram de sofrimento, causaram de mal para essas pessoas que acabam explodindo uma hora, e aí temos tiros em Columbine, serial killers, né? E virou um espetáculo, inclusive. Faz parte do espetáculo, da cultura do espetáculo norte-americana, faz parte, não é uma exceção ao espetáculo. Não é que é um erro desse espetáculo, faz parte desse espetáculo, da cultura do espetáculo norte-americana, esse desenlace trágico, infelizmente, de tiros em Columbine, serial killers que entram, invadem escolas e saem matando todo mundo à torto e à direito. Isso está no roteiro, tá? Isso faz parte do script, dessa narrativa, desse American Way of Life, desse modo de vida, dessa cultura do espetáculo norte-americana, estadunidense. Isso faz parte do roteiro, isso não é fora do roteiro. Isso não é algo que saiu do controle do roteiro, não, isso está roteirizado, faz parte do script. Como eu dizia, o outro paralelo, que não é uma produção do cinema originalmente, é da televisão, e agora não mais na televisão aberta, mas na Netflix, que é um episódio de uma temporada de Black Mirror. A primeira temporada, o segundo episódio, já estou mostrando uma cena deste episódio, provavelmente quem assistiu já sabe qual é, 15 Million Merits, 15 milhões de méritos em português. Aliás, a música tema, né, da trilha sonora deste episódio, que serve também como música que além de ser a trilha sonora do episódio como um todo, é também a canção que uma das personagens protagonistas deste episódio, que é um episódio de um reality show, a sociedade universalmente considerada em sua totalidade se transformou em um único e universal reality show, né? Grotesco, diabólico e infernal. Imagina se o mundo inteiro se transforma num reality show.
em que as pessoas precisam passar a vida inteira delas fazendo esteira, bicicleta, né, se exercitando como se fosse numa Smart Fit, mas a Smart Fit virou o mundo inteiro essa Smart Fit. Na verdade, só existem dois módulos, dois ambientes desse mundo, né? Um desses módulos é a Smart Fit. Você fica aqui o tempo todo na Smart Fit, que nem aí, né? Se exercitando, ficando com o corpo fitness e tudo. E o outro ambiente, o principal, né, o segundo, complementar, decisivo, culminante desse mundo espetacular do espetáculo, reality show, é justamente o reality show. Então você fica primeiro na Smart Fit ou qualquer outra academia de ginástica. Estou usando Smart Fit porque é mais famosa, tá? Não tem nada contra. Eu só não gosto daquele ar de shopping center, de balada, sabe? Discoteca. Parece uma discoteca, de paredes de mármore pretas com neon. E não tem um ambiente assim claro, de luminosidade natural, não artificial, né? Me parece uma discoteca, Smart Fit, enfim. Acho que é de propósito, parece uma discoteca, né? Então aqui parece muito Smart Fit também, né? E nesse mundo aí, existem dois ambientes nesse mundo. Um é o ambiente academia, fitness, e o outro, para o qual, na verdade, todo mundo está se preparando e chegar lá e ganhar o reality show, né? O outro ambiente é o reality show. Aqui, este reality show, cuja audiência, o público atrás, como vocês veem, né, nem mais é de verdade, são apenas os avatares, os ícones digitais e virtuais das pessoas reais mesmas, né, de carne e osso. Será que por trás desses avatares, ícones visuais, digitais, virtuais, né, essas pessoas ainda existem de fato, de carne e osso em algum lugar do mundo, né? Mas elas estão presentes aí não com o seu próprio corpo, né, sua presença física, mas virtualmente, digitalmente na forma de avatares, que inclusive ficam aplaudindo ou vaiando se eles gostam ou não gostam do candidato ao reality show, que são dois basicamente nesse episódio, né? Uma moça, uma mulher, esta que está de costas aqui, e um outro rapaz negro, que aliás é o autor daquele filme Corra, excelente filme, Corra, que também coloca em pauta, em questão, né, a questão do racismo nos Estados Unidos, e principalmente um racismo velado e estrutural, sempre estrutural, né, mas muitas vezes um racismo velado. Excelente filme Corra, com o ator deste episódio de Black Mirror, né, esqueci o nome dele agora, Daniel alguma coisa. Então, esses dois personagens se candidatam a este reality show, e a plateia pode vaiar ou aplaudir, e quem vaia e quem aplaude, na verdade, são esses avatares ali. Então, você está livre para xingar, falar o que você quiser, e que, na verdade, não é você que está ali, né? Você está escondido atrás de um avatar, que não é a sua cara. Isso reflete muito a internet hoje em dia, né? E a maneira como a gente se expõe na internet, na verdade, se achando salvaguardado, protegido por trás de um suposto, porque é só suposto mesmo, anonimato, uma suposta, porque é só suposta mesmo, invisibilidade, atrás de um íconezinho, muitas vezes um nome falso e um ícone que não é a sua foto no YouTube ou no Facebook ou no Twitter, né? Mas porque você quer realmente usar um nome falso e uma identidade falsa para se dar toda a liberdade de achincalhar, fazer trolling, né? Trollar, fazer bullying à vontade nas redes sociais, sem ninguém saber que é você que está fazendo isso. Então, os dois paralelos são estes, por um lado com o Joker e por outro lado com 15 Million Merits, que eu não pus a capa aqui, mas eu acabei de mostrar dois slides deste episódio de Black Mirror. Muitas comparações, muitos paralelos podem ser feitos entre o filme, né, da Netflix, Nobody Knows I'm Here, e por um lado o Joker, esse último filme do Coringa, e por outro lado este episódio de Black Mirror da primeira temporada, né? Aliás, um dos meus favoritos, entre aí uns 5 favoritos de Black Mirror de todas as temporadas, para mim este é um dos mais, pela temática, pela narrativa, pelo argumento, por tudo, e pela trilha sonora, inclusive, né? Eu sou muito preso, sou muito apegado a trilhas sonoras. Eu às vezes me apego a um filme porque antes eu gostei muito da trilha sonora original, né? Quando compõe originalmente para o filme, original soundtrack, nesse sentido. Ou, pelo contrário, às vezes eu vejo um filme, eu gosto muito, aliás, Nobody Knows I'm Here é o último destes, que eu gostei muito, 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 e tiro e queda. Quando eu gosto muito de um filme, eu necessariamente preciso ir atrás e conseguir providenciar para mim
a trilha sonora, a música deste filme. E assim eu fiz em relação a Nobody Knows I'm Here, aliás, da trilha sonora inteira, né? A música tema, que o título é Nobody Knows I'm Here, e que ela aparece no final, dentro do filme, não como trilha sonora, né, de fora, mas na narrativa, na trama, e aí é o clímax, é realmente assim, é comovedor, é uma catarse. É uma música maravilhosa, assim como é maravilhosa a música tema deste episódio de Black Mirror, 15 Million Merits. Vou pôr todas aqui na descrição e também o link, que não é na descrição em texto, mas o link aqui enquanto passa este vídeo. E eu quero terminar com a seguinte consideração. No caso, o paralelismo com o Joker, né? Deste filme com o Joker e Choran, na verdade, porque tudo aqui gira em torno de Choran, de uma maneira ou de outra, em alguma medida, né? Pode ser de maneira indireta, não diretamente, mas tudo aqui gira em torno de Choran. Eu queria deixar esse último comentário, né? Que apesar de eu ter gostado muito, muito mesmo, assim, do filme Joker, e não só como obra de arte cinematográfica, como eu disse, também como meio de uma importantíssima, atual e importante crítica social, ainda mais em um país como os Estados Unidos, né? Eu, sinceramente, vejo muito pouco, para não dizer nada, em comum entre Choran e esse Joker aí, apesar de que eu já li muitas análises, resenhas, inclusive estudos, né, textos acadêmicos ou não, fazendo aí um paralelismo entre Choran e esse Joker, e eu queria dizer que eu não vejo nenhum paralelismo, no fundo, a rigor, entre Choran e esse Joker, que muita gente aí está gostando, muita gente aí está fazendo, né? Esse paralelismo, o Joker seria um Choran, eu acho que Choran é o anti-Joker, ou anti-Joker, por excelência, vou explicar agora por que para terminar este vídeo. Eu vejo muito pouco, nada em comum entre Choran e Joker, como eu disse, interpretado, aliás, divinamente por Joaquin Phoenix, né? Porque, afinal de contas, esse Joker do Joaquin Phoenix é uma figura do puro ressentimento, na minha leitura, pelo menos na minha interpretação do filme, e da criação do personagem, né? Da construção do personagem Joker, Arthur Fleck, interpretado divinamente por Joaquin Phoenix. Para mim está claro de que ele é uma pura figura do puro ressentimento. Assim, sem nenhuma salvação, nenhuma cura, nenhum remédio para esse puro ressentimento, que já se tornou assim definitivo e irreversível. Então eu vejo o personagem Joker assim, como uma figura do puro ressentimento, sem nenhuma cura ou salvação em relação a esse próprio sentimento, diferentemente de Choran. E o que é mais preocupante e mais grave no caso do Joker, que é um personagem fictício, ficcional, né? Que ele não tem absolutamente nenhum senso de humor, nenhum senso de humor. Apesar de ele querer ser Joker, né? Comediante, ganhar a vida de humor, de piadas, ele não tem nenhum senso de humor, nenhuma, nem frivolidade. Essa frivolidade que Choran defende, elogia, exalta no Breviário de Decomposição, num dos primeiros textos do Breviário, né? Intitulado Civilização e Frivolidade, já falei dele aqui em alguns vídeos, vou até colocar também aqui na descrição o link desse texto integral do Breviário, que está publicado no portal Emil Cioran, o blog no WordPress. Então, essa frivolidade e esse senso de humor, sabe? Essa virtude de levar, ou pelo menos tentar levar, se não conseguir, mas tentar levar, né? E acho que Arthur Fleck nem tenta, não consegue nem tentar levar as coisas na brincadeira, rir de si mesmo, fazer piada consigo mesmo, impossível. Para Joker, Arthur Fleck, impossível. Ele não consegue rir de si mesmo. Ele acha que ele é engraçado, ele quer fazer os outros rirem, mas ele não consegue rir da sua própria desgraça, do seu próprio drama, né? E ele não pode esperar fazer os outros rirem quando ele próprio não é capaz nem mesmo de rir de si consigo mesmo. Então, não conseguindo, o máximo que ele consegue, e conseguiu no filme, né, foi fazer os outros rirem não com ele, das piadas dele, mas dele, né? Da figura dele. Fazer graça, piada dele. Ridicularizá-lo, como fizeram com Memo. A diferença é que isso tudo que fizeram com Joker fez Joker entrar numa ladeira de puro ressentimento, rancor, e ele se torna essa figura
do ressentimento, né, que quer se vingar no mundo inteiro, que não tem culpa do que ele sofreu, passou, né? Pelo menos a grande maioria do mundo não tem nada a ver com isso, né? E ele quer descontar no mundo inteiro o seu ódio, o seu rancor, diferentemente de um Memo, cujo nome real é Guilhermo, né? Que não, ele tem um remédio, no sentido de um remédio, né? De uma cura, uma salvação, entre aspas, para todo o ressentimento que ele carrega, e tem razão para carregar. Eu compreendo o ressentimento de Memo, inclusive compreendo o ressentimento do Joker, Arthur Fleck, né? Mas o Joker é o puro ressentido e ele não sabe disso, não tem nenhuma consciência disso. E eu diria, a partir disso, diria que Turan não tem nada a ver, ou quase nada a ver com o Joker, justamente por isso. Memo, por sua vez, transmuta e sublima seu ressentimento em catarse musical. E aí sim, eu acho que nesse sentido, Turan tem muito mais a ver com Memo e a saída, o remédio, a solução, a cura, a salvação que Memo encontra para o seu próprio ressentimento, para a sua própria vergonha, humilhação, etc, 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 que é sublimar tudo isso de maneira musical, como criação artística e musical, e, portanto, uma catarse em grego é catarsis em grego é purificação, né? Então, catarse musical é uma purificação desse ressentimento, né? Expurgar esse ressentimento, pôr ele para fora. E uma cena muito simbólica disso é quando, depois de uma frustração, já adulto, Memo chega em casa sozinho, cai no chão, de quatro, e vomita no chão, e a cena desse vômito é ele de cima, né, mostrando ele de cima, ajoelhado no chão, e uma imensa poça de um vômito que é meio brilhante, parece que tem glitter no vômito dele. Quando vocês verem o filme, vocês vão ver essa cena, concordem comigo, que é um vômito com uma coloração e um brilho muito atípico, né? Que parece um vômito com glitter. Ele é meio rosa, translúcido, assim, brilhante e tal. Então, esse vômito simboliza esse ressentimento que ele está expurgando e pondo para fora, neste momento, de maneira fisiológica pelo vômito, né? De maneira biológica, de fato, mas que isso é uma antecipação do verdadeiro momento de ele purificar e passar por essa catarse, que não é fisiológica, mas é espiritual, e é pela arte, é pela música, e tudo aquilo que ele precisa pôr para fora de si, como ressentimento, amargura, ódio, e tudo isso, que antes mostra sendo expurgado como um grande vômito brilhante com glitter, né? No final, na verdade, isso tudo é purificado numa catarse musical e não vômito. Então, para terminar, tem aquela célebre cena do Joker, que ele faz uns passos de musical de Frank Sinatra, sei lá, né, no escadão, e ele mostra ali que ele sabe imitar muito bem esses passos de musical hollywoodianos, de Frank Sinatra, por exemplo, mas nada mais do que imitar esses passos, né? Porque, infelizmente, e aqui eu estou falando de uma figura fictícia, então eu posso falar mal à vontade dela, porque ele é só uma ficção. Ele só sabe imitar esses passos, porque de musical e também de senso de humor, o Joker não tem nada. Como eu disse, ele é a figura do puro ressentimento. Nesse sentido, o Turan é o anti-Joker e Joker é o anti-Turan, porque ele não tem nenhuma vontade, nenhuma capacidade e nenhuma chance prática, efetivamente, de fato, de superar o seu rancor, o seu ressentimento, né? Através de uma catarse musical, como é o caso de Memo. Então, eu gostaria de terminar dizendo que, no fundo, Turan tem muito mais a ver com Jorge Garcia e Memo, este personagem deste filme lindíssimo, que eu recomendo, do que com o Joker, que é um grande ressentido. Não tem alma musical, só sabe imitar passos de musicais hollywoodianos, da velha guarda, né? Preto e branco, e nada além disso. E não se salva enquanto sujeito do puro ressentimento. My heart's dancing low. Something's wrong. I don't